Iniciaremos a resolução da questão 26, Canguru 2025, nível S, Student. A figura mostra um hexágono regular ABCDEF. O ponto P está sobre o lado BC, de modo que a área do triângulo PEF é 64 e a área do triângulo PDE é 42. Então, ele dá o hexágono, dá esta área aqui, dá esta área, e pergunta qual é a área do triângulo APF. Então, ele quer a área deste triângulo aqui, APF. Nós temos que o ângulo interno de qualquer polígono regular é o somatório dos ângulos dividido pelo número de lados. Como nós temos um hexágono, são 6 lados, o ângulo interno será 180, que multiplica n menos 2, que é o somatório dos ângulos de qualquer polígono. E eu vou dividir por n igual a 6, porque são 6 lados. Então, eu tenho 180, 6 menos 2 dividido por 6. O ângulo interno do hexágono é 120 graus. Todos os ângulos internos medem 120 graus. Tomarei esses dois aqui como referência, porque nós trabalharemos com eles. O que nós temos? A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero L2 ar de 3 sobre 4. Por quê? Se nós tomarmos aqui a reta AD e o centro, eu consigo construir aqui 6 triângulos equiláteros cujo lado é igual ao raio. É uma propriedade específica do hexágono que o lado é igual ao raio. Se o lado é igual ao raio, como o polígono ele é inscritível, se eu traçar uma circunferência, eu terei lado igual ao raio. Então, aqui é lado, lado, lado. Se eu tomar aqui um triângulo equilátero, eu tenho raio, tenho raio, tenho raio, tenho raio. É uma propriedade específica do hexágono. Então, a área total será 6 vezes a área desse triângulo equilátero que eu vou construir a partir do centro. Então, eu tenho aqui um eixo de simetria. AD divide a área do hexágono ao meio. Então, a altura é a metade. Se eu tomar de AD até a base BC, é a metade da altura total. E se eu tomar de AD até a base F, é a metade da altura total, porque existe uma simetria. Simplificando, eu tenho que a área do hexágono é 3L2 ar de 3 sobre 2. Se nós observarmos o ponto P, que está no lado BC, BP mais PC é igual ao lado. Se eu tomar esses dois triângulos aqui e calcular as áreas em função do seno, eu tenho BP vezes L e o seno do ângulo. Então, se eu usar que a área é a metade do produto dos dois lados vezes o seno do ângulo entre eles, eu terei que o triângulo ABP, a área dele é BP vezes L vezes o seno do ângulo entre os lados, que é 120, dividido por 2. Então, eu terei que a área do triângulo ABP é BP vezes L raiz de 3 sobre 4. Se eu considerar agora o triângulo CDP, do mesmo modo, a área será PC vezes L vezes o ângulo entre eles, o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Então, a área do triângulo CDP também será meio de PC vezes CD, que é o lado, vezes o seno do ângulo entre eles. Assim, eu terei que a área do triângulo CDP vai ser PC vezes L raiz de 3 sobre 4. Se eu somar as duas áreas, o que eu tenho? Colocando em evidência L raiz de 3 sobre 4, o que eu tenho? L raiz de 3 sobre 4, BP mais PC. Só que BP mais PC é o próprio lado. Então, eu terei que a soma dessas duas áreas será L vezes L, L2 raiz de 3 sobre 4. Eu já tenho esta área, já tenho esta. As duas eu também tenho, só falta a área que eu estou procurando. Se eu somar tudo, eu tenho a área do hexágono. Então, a área do hexágono, que eu já vi que é 3L2 raiz de 3 sobre 2, será a área 1 mais a área 2, mais a área que eu desejo, mais as duas áreas conhecidas. Então, o que eu tenho? A área do triângulo ABP mais a área do triângulo CDP é L2 raiz de 3 sobre 4. A área APF é o que eu desejo, e 64 mais 42, que são as duas áreas que ele me deu,
somando dá 106. Agora, tirando o MMC, o que eu tenho? A área procurada vai ser esta área menos essa, menos 106. Eu só fiz reagrupar os termos. A área procurada vai ser a área 3L2R3/2, passa para cá, fica negativo, e passa o 106 para cá, fica negativo, e depois espelha. Agora, tirando o MMC, de 2 e 4, vai dar 6 menos 1, 5L2R3/4 menos 106. Então, eu já tenho que a área do triângulo que eu desejo é 5L2R3/4 menos 106. Vamos observar agora a figura como um todo. Eu tenho uma área total do hexágono, que vai da base EF até a base BC. Detalhe, essas bases elas são paralelas. Eu tenho EF paralelo a BC, eu tenho CD paralelo a AF e eu tenho ED paralelo a AB. Então, se eu tomar o eixo AD como eixo de simetria, essa alturazinha aqui vai ser a metade da altura total. Só que eu tenho aqui, a partir do centro, triângulos equiláteros. É uma propriedade do hexágono, o lado é igual ao raio. Então, aqui é lado, aqui é lado, aqui é lado. E a altura do triângulo equilátero, a gente já viu que é L raiz de 3/2. Então, o Hzinho, que é a metade do Hzão, é L raiz de 3/2. É uma propriedade do triângulo equilátero. A altura é o lado raiz de 3/2. Simplificando aqui, eu tenho que o Hzão é Lzinho raiz de 3. Ora, se eu tenho a base, eu tenho a altura, eu tenho a área do triângulo PEF. Eu tenho a área do triângulo PEF. Eu tenho a base e tenho a altura. A base é o lado. A altura é L raiz de 3. Então, se eu dividir por 2, eu tenho que a área do triângulo PEF vai ser L2 raiz de 3/2. Só que essa área eu tenho, é 64. Então, L2 raiz de 3 vai ser 128. E agora é só substituir aqui. A área que eu desejo é 5L2 raiz de 3/4 menos 106. L2 raiz de 3 é 128. Então, a área que eu desejo é 5 vezes 128 dividido por 4 menos 106. Novamente, aluno adora multiplicar 128 vezes 5 e depois dividir por 4. É muito mais fácil você simplificar dividindo. 128 por 2 dá 64, por 2 dá 32. E 4 por 4 dá 1. Então, aqui é 32. Ao invés de multiplicar por 128 vezes 5 depois dividir por 4, é melhor simplificar. 5 vezes 32 dá 160, menos 106. Portanto, a área que eu desejo, 160 menos 106, é 54. Detalhe, indicar unidades de área, o que temos aqui no item B de bola. Tranquilo? Espero que tenha gostado, tenha compreendido a solução. Se você tentou resolver e encontrou uma solução diferente, mais elegante, mais simples, manda aqui para nós nos comentários, será um prazer saber como você resolveu. Forte abraço, obrigado se chegou até aqui, valeu!